Bem, amigos do GV Ensino, vamos aqui nessa aula rápida falar um pouquinho sobre este cara aqui, este componente que é o LDR que vocês estão vendo na imagem. Esse LDR aqui, como vocês podem ver, é um componente pequeno, existem tamanhos maiores. Esse aqui, veja só, comparado com o meu dedo, é pequeno. Ele é conhecido também como fotocélula ou fotorresistor. Como vocês devem deduzir pelo nome dele, ele tem uma resistência entre os seus terminais, ele nada mais é do que um resistor, só que é um resistor especial. A resistência do LDR varia de acordo com a luz, é isso mesmo. Tanto é que LDR, em inglês, significa Light Dependent Resistor, ou seja, resistor dependente de luz. Então aqui eu tenho o LDR ligado aqui num multímetro. O multímetro aqui está na escala de resistência. E vejam só, ele está agora com aproximadamente 11 kΩ de resistência. Eu deixei na escala de 200K. Conforme eu me aproximo ele da luz, estou usando aqui a luz da câmera, a resistência dele cai. Conforme eu me distancio, a resistência dele sobe. E, claro, se eu tapar a face dele com a minha mão, eu vou escurecê-lo. E quando eu escureço, olha só, a resistência está em 190K. E se eu escurecer ainda mais, eu tenho até que subir a escala aqui, colocar na escala de 20 mega para conseguir ler a resistência dele no escuro, olha só. No escuro, a resistência está aí 240 kΩ, 250 kΩ, 300 kΩ, 400 kΩ, olha só, 500 kΩ, quanto mais eu aproximo a minha mão. Então, como vocês podem notar, o nosso amigo LDR, ele varia sua resistência de acordo com a luminosidade, e quanto mais escuro está, maior vai ser a resistência. Portanto, quanto mais claro, menor será a resistência. Aí você deve estar vendo na tela o gráfico que ilustra a variação da resistência em função da luminosidade a qual o LDR é exposto. Uma das formas que a gente tem para converter a variação de resistência do LDR em uma variação de tensão é utilizando um circuito divisor de tensão, como esse aqui que vocês estão vendo na imagem. Eu tenho um resistor em série com o LDR. Dessa forma, eu alimentando as duas extremidades, positiva aqui, negativa aqui, ou vice-versa, tanto faz, eu tenho um divisor de tensão, onde eu tenho um resistor fixo e o LDR vai fazer o papel de resistor variável. Dessa forma, então, conforme a resistência do LDR altera de acordo com a luminosidade, eu tenho uma alteração da tensão aqui sobre o LDR, já que quando a resistência dele aumenta, claro, se a resistência do LDR aumentar, a tensão sobre ele também vai aumentar, e se a resistência do LDR diminuir, a tensão sobre ele irá diminuir também. E é isso que nós vamos demonstrar agora. O multímetro já está ajustado na escala de tensão, e nós vamos agora medir a tensão sobre o LDR. Estou alimentando com uma bateria dessas comuns de 9 volts, como vocês estão vendo aí na imagem. Então vamos medir aqui a tensão de um ponto do LDR até a outra extremidade. Vejam aí que temos uma tensão baixíssima de 0,16 volts. Isso porque, como o LDR está iluminado, a resistência dele é baixa, portanto a maior parte da tensão vai ficar aqui no resistor. Só que se o LDR escurecer, que vai acontecer agora quando eu colocar o meu dedo sobre ele, vocês vão ver que a tensão sobre ele vai aumentando. Olha só. A tensão sobre ele vai aumentando. Quanto mais eu escureço ele, maior a tensão sobre ele. E se eu volto a clarear, a tensão diminui. Então esse circuito com divisor de tensão é o mais simples e acaba sendo o mais usado para a gente converter essa variação, que é uma variação de resistência, em uma variação de tensão elétrica, e aí eu conseguindo variar a tensão elétrica de acordo com a luminosidade, eu consigo controlar um outro circuito
através dessa variação de tensão. Aqui nós temos um circuito um pouco mais complexo, onde eu utilizei um transistor, nesse caso aqui um BC548, para acionar um LED quando o LDR detectar que está escuro. Vocês vão reparar aqui no protoboard, se não estiver fácil de enxergar, tem o esquemático do circuito aí na tela, que eu usei exatamente aquele divisor de tensão entre um resistor fixo e o LDR. Só que nesse caso aqui, utilizei um resistor fixo de 220 kΩ em série com LDR para formar aquele divisor de tensão. E nesse caso, se ficar escuro, eu vou fazer uma sombra aqui, olha só, vejam a sombra da minha mão, o LED irá acender. Se clarear, ele apaga. Então é um circuito detector de escuro. Se está claro, se está dia, ele mantém o LED apagado, mas quando escurece, ele automaticamente detecta que escureceu e acende a luz, no caso acende o LED. Um circuito simples que demonstra o funcionamento dessas fotocélulas, desses circuitos que tem nos postes de rua, porque, como vocês devem ter reparado, os postes de rua, quando escurece, as suas luzes se acendem automaticamente. E é exatamente um LDR, uma fotocélula, que tem lá dentro e que detecta a luminosidade do ambiente e faz com que a sua lâmpada acenda. Em outro ângulo para vocês verem, escureceu, o LED acendeu, tirei a sombra, o LED apagou. Como é que o LDR funciona? Vocês estão vendo aqui que ele tem uma listrinha, uma faixa que vai percorrendo meio que em zigue-zague, subindo e descendo de uma ponta até a outra. Basicamente, essa faixinha aqui que está passando de um lado para o outro, é ela que irá detectar a luminosidade. Na realidade, o LDR ele é feito de um material chamado sulfeto de cádmio ou também o sulfeto de chumbo. Sulfeto nada mais é do que o enxofre. Essa combinação de sulfeto de cádmio ou sulfeto de enxofre, ela tem essa propriedade de variar a sua resistência elétrica de acordo com a luminosidade. Ele é todo listradinho, essa listra forma um zigue-zague, aqui uma cobrinha, simplesmente para eu ter uma listra maior. Se ela fosse em linha reta, a listra total ela ia medir menos de 1 centímetro. Consequentemente, a sensibilidade dele não seria muito boa. O efeito da fotocondutividade, que nada mais é do que esse efeito do sulfeto de cádmio ou sulfeto de chumbo, que varia sua resistência elétrica de acordo com a luminosidade, foi descoberto em 1873 por um engenheiro elétrico inglês chamado Willoughby Smith. Ele descobriu no material selênio, que é um material da tabela periódica, inclusive, número 34, é um mineral e que ele apresenta justamente essa fotocondutividade, ou seja, o selênio ele varia sua resistência elétrica de acordo com a luminosidade a qual ele é exposto. Depois foram feitos aperfeiçoamentos e chegou-se ao sulfeto de cádmio ou ao sulfeto de chumbo, que são superiores ao selênio nesta característica. Para a gente entender melhor como o LDR funciona a nível atômico, aí está. Podemos ver na imagem uma molécula de sulfeto de cádmio e seus elétrons aí girando, orbitando o núcleo. Podemos ver também a banda de valência, que são esses elétrons que estão mais externos, na última órbita do átomo, mais longe do núcleo. Esses elétrons de valência é que são afetados. Agora veja só, quando uma onda de luz atinge um desses elétrons da camada de valência, esse elétron fica excitado, ele recebe energia, e essa energia é suficiente para que ele se liberte do átomo.
Agora ele está livre, livre, leve e solto. Está no que chamamos de banda de condução. A banda de condução é onde os elétrons que estão livres dos átomos ficam. Quanto mais elétrons livres, isto é, quanto mais elétrons na banda de condução, menor a resistência elétrica do material, já que, se os elétrons estão mais livres, quer dizer que a corrente elétrica pode circular com mais facilidade. Por isso, quanto mais luz, menor a resistência do LDR.